E como nós estávamos falando, Lupato, voltando ao raciocínio... Vamos falar de petróleo. Isso, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mais do que a Arábia Saudita, quase 18% de todo o petróleo do mundo lá está. Só que eles não extraem à altura, nada próximo disso. Já extraíram no passado há muitas décadas, mas hoje a extração ela é ínfima, né? E como é que fica daqui para frente, depois dessa ação do final de semana, essas possibilidades envolvendo extração, consequentemente, preço do petróleo no mundo todo? Porque o preço ele é regulado pela quantidade ofertada. Se você passa a ofertar muito mais do que oferta hoje, obviamente a tendência é de queda. E uma queda beneficia os Estados Unidos, beneficia a China e beneficia principalmente a gente que está mais próximo aqui, no caso de nós brasileiros. Boa tarde a você, Vitor Lupato. Oi, Lupato. Boa tarde, Joel, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, e essa tendência já está acontecendo no mundo, mesmo antes dessa questão da Venezuela, de ter mais oferta do que demanda de petróleo. Ou seja, tudo indica que essa ação do fim de semana deve levar a um curto, médio prazo a queda do preço do barril de petróleo em todo o mundo. Como você bem dizia, é a maior reserva de petróleo do planeta, a que fica na Venezuela. Mas para se ter uma ideia, o petróleo produzido no país sul-americano representa só 1% do que é produzido em todo o mundo. Por quê? Não conseguem extrair e não conseguem fazer com que aquilo que sai vire petróleo de fato que pode ser utilizado. Algumas empresas norte-americanas, como a Ana Paula Rodrigues já destacou também, continuaram mesmo depois da estatização da extração de petróleo, que foi feita antes mesmo de Nicolás Maduro. Foi feita por Hugo Chávez. Elas continuaram ali com uma porcentagem pequena. Por exemplo, a principal empresa norte-americana que hoje extrai petróleo na Venezuela, a gente está falando de 200 mil barris por dia. É muito pouco. E a Venezuela só consegue extrair 1 milhão de barris por dia, o que também é bem pouco. Agora, com esse projeto de Donald Trump de abrir o mercado para as empresas norte-americanas, talvez até para empresas de outros países, o potencial é enorme dentro da Venezuela para que a extração possa, em pouco tempo, passar dos 4 milhões de barris, ou seja, quadruplicar em 2 anos. É mais ou menos o que os especialistas... é o que a Venezuela já chegou a explorar em um período de sua história, algo próximo a 4 milhões por dia. E aí pode ultrapassar isso depois. Agora, nós conversamos com o Adriano Pires, que é ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura hoje mais cedo, é um dos grandes entendedores do mercado de petróleo aqui no Brasil, e ele disse que há uma preocupação em relação ao prazo, ao tempo em que isso pode acontecer, tanto do aumento da extração de petróleo na Venezuela, quanto a uma redução do preço do barril no mundo todo. Por quê? Como a Venezuela vivia até sábado uma ditadura, zero transparência. Ninguém sabe qual é a condição da extração do petróleo, qual é a qualidade do produto, o que precisa ser feito e investido por essas empresas para que a extração possa voltar a aumentar. Vamos ouvir a explicação do Adriano Pires. Agora, a Venezuela, o evento Venezuela em si, a gente tem que entender que é um evento que vai provocar queda de preço do petróleo e não aumento do preço do barril de petróleo. Agora, uma característica de regime autocrático, regime ditatorial, é que você não tem transparência de nada, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que a Venezuela hoje produz 1 milhão de barris, eu não sei se produz 1 milhão de barris, também ninguém sabe como é que está a situação dos campos de petróleo da Venezuela, quer dizer, que tipo de investimento precisa ser feito para eles voltarem a produzir volumes significativos. Quer dizer, é muito difícil falar quanto tempo vai demorar para a Venezuela voltar a produzir 3, 4 milhões de barris, e também é impossível saber quantos bilhões de dólares vão ser necessários, né? Bom, e aí a ação do fim de semana derrubou o Nicolás Maduro do poder, que ele comandava essa ditadura já há muitos anos. Agora, uma das processo de transição para derrubar a ditadura. Exato. Isso. E o que é a preocupação de muitos dos venezuelanos é essa.
uma possível guerra civil, por exemplo, se não concordarem com essa transição, por exemplo, as Forças Armadas venezuelanas. Agora, se der certo esse projeto do Trump de abrir o mercado, que as empresas possam entrar para explorar, aí há essa questão geopolítica que a Ana Paula Rodrigues destacou. A China importa 20% da produção venezuelana, é a principal cliente dos venezuelanos em relação a petróleo, e se as empresas americanas dominarem e aumentarem essa produção, aí os Estados Unidos, junto a essas companhias, terá o grande poder de controlar o preço do petróleo no mundo, pelo que vai estar sendo produzido ou pelos Estados Unidos ou pelas empresas. A China pode continuar comprando. Exatamente, mas o preço vai ficar na mão dos americanos. E o preço do petróleo é determinado por dois... Porque o que a China compra hoje é algo ínfimo perto do que será explorado. Exato. Você está falando de 20% da produção de 1 milhão. de hoje. 200 mil barris mês, ou por dia que seja. Agora imagine se aumentar de 1 milhão para 4 milhões. Você pode muito bem continuar fornecendo o mesmo petróleo para a China, para deixar ela tranquila, e segue arrebentando a boca do balão. O preço do petróleo é determinado no mundo todo, primeiro, oferta e demanda, simples, assim como qualquer outro produto, e especificamente o petróleo é muito sensível a essas questões geopolíticas. Então, conflitos, guerras, a gente viu bem, por exemplo, com Rússia e Ucrânia. Mas na prática o que você está falando é o seguinte: vai aumentar a produção de petróleo fatalmente e, consequentemente, obviamente, a oferta vai aumentar e a tendência de queda. Isso. Quanto mais oferta, né? Menor até porque o cenário atual... Queda de preço. Isso, e o cenário atual já é de mais oferta do que demanda. Já se produz muito no mundo e por isso que está até estável o mercado hoje mesmo, depois dessa ação. Trabalha muito com o futuro. Futuro, exato. E está estável, o preço não alterou muito, né? Começou numa grande queda o dia de hoje, depois subiu e está mais ou menos nessa mesma. Tanto que, antes da ação, os especialistas já apontavam que 2026 e 2027 seriam 2 anos de estabilidade e talvez até um pouco de redução no preço do barril. Quando a gente pensa nisso, e aí a nossa audiência claramente também liga um alerta, o seguinte: vai cair o preço do combustível? Porque se o petróleo mundialmente ficar mais barato, cai também o preço do combustível. Pois bem, perguntamos isso ao Adriano Pires, ex-presidente da ANP, e ele disse o seguinte: em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, costuma ser um pouco mais rápida essa queda. Então, se o preço do barril cai, o combustível cai também. No Brasil, não é tão rápido assim, mas a gente deve ver um combustível mais barato em breve. Agora, Venezuela, o evento Venezuela em si, a gente tem que entender que é um evento que vai provocar queda de preço do petróleo, não aumento do preço do barril de petróleo. Agora, uma característica de regime autocrático, regime ditatorial, é que você não tem transparência de nada, né? Então, quando a gente fala, se a gente aceitar esse cenário que eu estou falando para vocês, que 2026, 2027, nós vamos ter barril mais baixo, tudo leva a crer que a gente vai ter gasolina e diesel no Brasil esse ano de 26, não aumentando e, ao contrário, reduzindo o preço. Eu acho que a Petrobras pode segurar um pouco os preços para não perder receita de venda de gasolina, mas, quer dizer, dependendo também do calendário eleitoral, o governo pode obrigar a empresa a reduzir preço para ajudar aí nas eleições. Bom, então, a curto e médio prazo, deveremos ter o barril do petróleo vendido a um preço menor no mundo inteiro e aqui no Brasil, aí a médio e longo prazo, uma redução que pode chegar também até o fim desse ano para os combustíveis que são produzidos do petróleo. A prisão do Maduro pode até aliviar o bolso da gente. Valeu, Vitor Lupato. Muito obrigado. Um abraço para você. Valeu, um abraço.